todas as coisas, Ele faz lembrar daquilo que é necessário, né? E aí Deus colocou esse tema no meu coração, o preço da continuidade. Eu quero pegar aqui emprestado um texto que está em Gálatas, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a pastora Clarice, já tenho alguns anos de ministério. Comecei muito cedo na fé. Aceitei Jesus com 6 anos de idade, de escolha própria, porque a minha mãe era católica, apostólica, daquela que recebe até aquela coisinha dentro de casa, aquela santinha, né? Como é que é aquela capelinha, né? E ela fazia isso e eu não concordava com isso. E eu falava assim, não consigo pedir para esse negócio. Era uma coisa assim que minha mãe ficava muito chateada comigo. Mas não era porque alguém me ensinou, é porque estava no meu coração. Então, eu aceitei Jesus muito cedo. Mas aí tem aquelas coisas, né, irmão? O mundo envolve de algumas formas. Mas eu sempre fui protegida e guardada pelo Senhor. E aí eu me batizei com 12 anos de idade. Fui batizada com o Espírito Santo também aos 12 anos de idade. E aí eu dei uma rabiada lá no mundo. Estava com uns 15, mais ou menos, né? Casei com 16 anos para 17, quase uma criança, né? E foram 40 anos de casamento. E aí, nesses 40 anos de casamento, eu tive uma filha que faleceu com 18 anos. E agora, por último, o meu esposo, que faleceu já fazem 4 anos. Eu falo 5 porque ele sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo. Então, eu falo assim, foi o dia que ele foi embora para sempre, né? Mas, de todas essas coisas, o Senhor me trouxe até aqui. E nós fomos pastores na IEQ Centenário durante 20 anos. E eu fiquei os últimos 4 anos agora, né, como pastora titular. E chegou um momento que Deus falou assim, deu para você. E aí eu falei assim, melhor eu sair enquanto estou ganhando, né, do que depois quando estiver apanhando. Nós temos que saber quando Deus fala vai e quando Ele fala fica. E quando Ele fala vai, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela. Deus está dando uma ordem, a gente só tem que baixar a cabeça e obedecer, né? E deixa eu adiantar aqui, porque, irmãos, eu falo mais que o homem da cobra. Então, tem que ficar de olho ali no relógio. Abra a sua Bíblia aí em Gálatas 5, 7. E agora que eu entreguei a igreja, estou passando por um processo de transição, né? E eu acho que Deus tem algo preparado não só para mim, mas para você também, porque senão Ele não iria me trazer aqui a essa igreja que eu não conhecia, nunca vim aqui, nunca, nem em evento, nunca passei por aqui, mas me sinto em casa. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas, capítulo 5, e eu quero emprestar esse versículo porque ele fala assim, ó, corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, fala conosco. Usa, Senhor, a minha vida neste momento para alcançar o coração dessa igreja. Para que se faça presente, ó Pai, com transformação, com vida. E, ó Deus querido, nós possamos fazer deste momento um lugar de adoração. Um lugar onde a tua presença sobressaia com grandeza, com louvores, com adoração. E agora eu quero que você coloque a mão no teu coração e comece a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me faça entender o que o Senhor quer falar comigo. Em nome de Jesus. O preço da continuidade. Quando você fala sobre a palavra avivar, nós vemos que é necessário continuidade.
Para avivar, se você pegar um sapato para engraxar, você tem que pegar uma escova e ficar escovando, né? Hoje em dia não tem muito isso, né? Está tudo vindo muito pronto. O pessoal não tem muita... Mas quando você pega uma prata, você precisa passar bastante produto e você vai alisando até brilhar. E às vezes, muitas vezes na nossa vida, muitas coisas estão apagadas e escondidas. E a nossa fé parece que ela vai sendo guardada dentro de um baú. E às vezes a tua fé pode estar cheirando naftalina. Por quê? Porque nós não usamos essa fé. Porque muitas vezes nós temos medo de algumas situações, medo de quando nós somos colocados diante dos desafios, e tem coisas que muitas vezes eu e você, nós podemos procrastinar, porque nós temos medo de enfrentar aquilo que vem à nossa frente. E quando nós olhamos para essa palavra, é que quando você vai avivar, é você trazer o novo. É você trazer de novo. É você pegar num alvo e talvez você não acerte a primeira vez. Mas quando você pega um alvo, você sabe para onde você quer ir. E você sabe aonde você quer chegar. Você vai treinando até acertar. Então, você corre com um objetivo de chegar a algum lugar. E quando você tem esse objetivo, você precisa conhecer algumas verdades da sua vida. É o porquê eu estou indo, como eu estou indo e aonde eu quero chegar. Por que eu estou indo em direção a certas coisas? Por que é que muitas vezes nós paramos, irmãos, e parece que a nossa esperança vai demorando? E a esperança demorada, ela parece que vai enfraquecendo a nossa fé. E aí você vai ficando com medo de determinadas coisas. Mas quando você conhece a verdade, e como foi falado e foi cantado aqui, eu sei quem eu sou, em Cristo Jesus. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1. E ele fala assim, e todos quantos o receberam, o 1:12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu tenho certeza que para que o Senhor avive a minha alma e avive as pessoas que estão ao meu lado, porque você é como o ferro, que ao ferro se afia. Quem já afiou faca aí, já não pegou ela para cá e para lá? Ou vai afiar uma tesoura? Você está neste mundo para afiar e para ser afiado. Para que você possa ter um corte linear. Para que você acerte as suas decisões. Para que você não corra dos problemas que vêm ao teu encontro. Porque o teu treino é para alcançar uma coroa da vida. Não é a coroa deste mundo. Não é o ouro, a prata que corrói. Mas você está olhando para o céu, que é o teu alvo. Que é Cristo que te conduz e que te faz brilhar todos os dias. E quando eu tenho algum problema na minha vida, eu começo a identificar. Para que eu possa avivar, eu tenho que saber onde é que está a sujeira. Para que eu possa limpar, eu tenho que descobrir porquê de determinadas coisas. Por que, Senhor, que essa luta está demorando? Você pensa que eu não perguntei para Deus? Quantas vezes eu perguntar, Deus, por que o Senhor levou a minha filha? Senhor, por que eu passei por esse processo? De ficar ali lidando, irmãos, eu tive 3 filhos. E a mais velha se foi. E ela com 6 anos de idade, ela falava, quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Quando eu ficar rica, eu vou embora para uma cidade, mãe, uma cidade linda. Uma cidade linda, aonde eu nunca vi igual. Mas eu volto para te buscar. E quando faltava apenas um mês para ela fazer 18 anos, ela faleceu.
E aí eu fiquei perguntando, mas Deus, por quê? Quando você sabe quem você é em Cristo, você só pensa em uma coisa: Deus, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, muitas vezes você pode não entender, mas Deus está dizendo para você: eu estou com você. Quando você passar pelos rios, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, elas não vão fazer você parar. Porque quando você passa pelo fogo, você precisa estar caminhando. Você não pode parar. Porque esta corrida, o diabo tem tentado parar muitas vezes a nossa vida. Quando a minha filha se foi, vieram e falaram para mim: e agora, pastora, você vai continuar? E quando eu estava lá no hospital, aquele barulhinho do pi, 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 parou. Eu só disse para ela: vai, filha, e avisa que eu também chego lá. Porque não importa quem você é, não importa o que você faz, Deus não se esquece de você. Deus conhece o teu coração. Ele olha por onde você vai. E quando você olha para os teus problemas, você sabe que vai ter uma solução. Ainda que não seja o que você pediu. Mas Deus conhece o teu futuro. Talvez eu não sei explicar para você porque Deus levou. Mas eu sei que Ele deu livramento. Porque eu falei para Deus: os meus filhos são teus, Senhor. E eu não empresto eles para o diabo. E também não dou. Eu não abro mão. Então a certeza da minha fé não está no que eu vejo. Não está no que eu sinto. Não está no que eu passo. Mas naquilo que tem promessa de Deus para a minha vida. E é isso que você precisa olhar para o Senhor e ver que ainda que o diabo muitas vezes te faça olhar para a dor, te faça desistir da sua fé, mas muitas vezes nós precisamos, irmãos, olhar para o diabo e dizer: eu sei o que você quer e eu não vou parar. Eu sei que você quer me fazer parar, mas eu sei a promessa que Deus tem me dado. O diabo muitas vezes, ele quer que você continue olhando para a dor, que você comece a olhar para a frustração. Mas todo crente que é crente de verdade, que se recolhe à presença do Senhor, de saber que um Deus Pai Todo-Poderoso sabe quem você é e sabe o que você faz para Ele, Ele te reconhece, porque Jesus, Ele veio a esta casa, Ele veio na tua vida, Ele veio na tua história, para marcar a tua história, como Ele marcou a do seu próprio Filho. Quando Jesus falou que Ele não precisava ser reconhecido por ninguém, porque o Pai o reconhece. Abra sua Bíblia, ali no Evangelho de João. Aleluia. Jesus veio te contar uma história, para que você veja o preço que Ele pagou. O Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 17. Quando questionaram sobre Jesus, Jesus responde: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E no versículo 19, Jesus responde e diz assim: na verdade eu vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igual. E se eu e você somos filhos de Deus, o que importa
é de você saber que a continuidade está com você. Chegou a tua vez de se tornar este filho, da qual, assim como Deus disse para Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que vai dar continuidade. Jesus diz assim: e eu ensino a vocês como ser filho, porque eu vim para apresentar o meu Pai a vocês, para vocês saberem que Ele é meu Pai e é seu Pai também. E assim como você honra o seu Pai, eu o honrarei também. E aí Jesus vem e te dá uma imposição: vão, e em meu nome façam o que eu faço. Então, nós somos imitadores de Cristo, porque Ele foi imitador de Deus. Chegou a vez de Paulo, chegou a vez de Pedro, mas agora chegou a sua vez de dar brilho na sua coroa. Chegou a sua vez de aprender com o exemplo de Jesus. Nós vemos, igreja do Senhor, que nós aprendemos não por palavras, nós aprendemos mais por exemplos. Uma coisa que eu olho e vejo esta palavra, que diz assim, no capítulo 8, do versículo 18, vai falar: eu testifico de mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Não precisa ninguém dizer para você: você é uma bênção. Às vezes, o irmão ou a irmã não vai te reconhecer. Mas você pode dizer: eu sou uma bênção. Porque eu sei quem eu estou imitando. Eu sei quem eu estou honrando. E eu vou seguir a minha carreira. Muitos, quando morrem, né, colocam lá: acabei a carreira, guardei a fé. Tem gente que acaba com a carreira e esconde a fé. Porque se esquece que na alegria ou na tristeza, nós estamos juntos. Não é que nem casamento, irmãos, que hoje em dia está com prazo de validade vencido. As pessoas já casam, já falta colocar lá, né? Válido por 2 anos, por 3, tem uns que nem chega. Nós casamos com o Senhor Jesus para a eternidade. Para você não acabar uma carreira. Porque a carreira do cristão não acaba. Ela pode acabar aqui, mas ela não vai acabar. Porque enquanto você souber quem você é em Cristo, você pode até passar por dificuldades. Você pode até passar por provações. Mas continuidade. É como o Senhor disse assim, ó: aquele que perseverar até, ajuda eu aí, até, está muito fraco esse fim, até o fim, irmãos, até o fim aqui nessa terra, porque quando aqui na terra terminar, a festa continua lá no céu. E nós estamos, irmãos, olhando como Cristo olhou para você. E para eu poder finalizar essa mensagem, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu fico impressionada como Jesus andou nessa terra, nos ensinando como andar, como fazer. Porque Ele não fala para nós: vão, expulsem os demônios, curem os enfermos e façam assim. E Ele não fez. Ele fala assim, ó: faça o que eu mando e faça o que eu faço. Porque Ele chega, irmãos. E nós vemos na palavra do Senhor, quando Jesus chega diante de algumas pessoas, Ele usa expressões específicas. Eu não sei como Jesus fala com você. Eu sei como é que eu falo com Ele. E eu sei como é que Ele fala comigo. E tem vezes que Jesus já ficou muito tempo em silêncio comigo. E eu falava: Senhor, não vai falar nada? Senhor, tu está muito quieto. E se o Senhor está muito quieto, o Senhor deve estar aprontando alguma coisa. Mas Jesus não apronta nada. Ele só está dando as pinceladas finais.
E aí eu fico impressionada quando Jesus chega para aquele cego, que estava à beira do caminho, gritando, esgoelando. Ele era cego, irmãos. Era ou não era? Não está escrito? Era cego. Aí Jesus chama, manda trazer na sua presença. E talvez você não tenha vindo essa noite porque você queria vir, mas porque alguém te obrigou, porque alguém te convidou, porque você tinha um compromisso. Mas aquele cego, ele precisava estar ali. E na hora que ele começou a berrar, pedindo a bênção de Deus, eu não sei quanto tempo você está na fila esperando, mas a tua senha vai chegar. E aí, quando você chega na igreja esperando um milagre e, de repente, a pastora não recebe a revelação, mas ela fala para você, vem aqui na frente, a gente demora 3 anos para chegar. Mas aquele cego, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. De vez em quando a gente tem que dar uns berros, gritar, espernear, dizer, Deus, me ajuda. E não é para convencer Deus, não, é para convencer você mesmo. De que Ele está te ouvindo. E Ele tem um jeitinho especial para falar com você, e Ele está falando com você agora. E aí Jesus chega diante do cego. E Ele fala assim, o que é que você quer que eu te faça? Muitas vezes, as coisas acontecem para que você converse com Deus. E diga, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso da tua presença. Ninguém toma água sem estar com sede. Então, às vezes, é necessário que você tenha um pouquinho de sede para você aprender a tomar água. Quantos de nós, irmãos, passa às vezes por um problema de rim, porque não toma água? Então é o teu corpo te avisando, está faltando alguma coisa nesse pedaço aqui. E Jesus chega e fala para o cego. Jesus viu ou não viu que o cego era cego? Quem que era cego? Era Jesus ou era o cego? O cego. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer? E como quem sabe o que quer, ele fala, Senhor, eu quero ver. E aí, a história vai dizer que naquela hora, o Senhor fala para ele ver. Não questiona, não fala nada, ele só fala, Senhor, eu quero ver. E Jesus pega e fala para ele, eu quero que você veja também. Lá no Evangelho de Marcos, depois você pode ler em casa, capítulo 10, versículo 51. Quando Jesus diz, o que queres que eu te faça? Ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido outra coisa. Então, quando você está nessa corrida e está sendo avivado, você precisa saber o que é que você quer de Deus. O que você veio fazer nesta noite. Não foi bater cartão, não foi um convite apenas, mas foi um mover de Deus dizendo para você, hoje eu quero marcar um encontro com você e eu quero ouvir você dizer, eu quero isso. Seja específico, para que você possa continuar na sua fé. Às vezes é necessário você passar por algumas barreiras, porque o homem é folgado, o ser humano é muito folgado, ele vai se acomodando. Sabe aquele negócio que, aqui não, mas nas outras igrejas, você pode fazer para mim, principalmente a esposa para o marido, você pode colocar tirar aquela escada do lugar, colocá-la para trás, depois eu vou, daqui a pouco eu vou. E ali vai ficando. Aí depois, você já fez? Esqueci. Irmãos, eu sou terapeuta também. E, às vezes, eu vou atender a pessoa e eu pergunto para ela assim, no que você quer que eu te ajude? Ela me conta a vida inteira e ela não me diz o que é que ela quer de mim. O que é que ela precisa? Já tem gente que eu chego e pergunto, no que eu posso te ajudar? Pois eu estou encrencada na vida financeira e eu não consigo ir para frente. Falei, tá. Eu estou com problema com meu marido, mas que problema com seu marido? Um monte. Qual é esse monte? Então, nós precisamos ser específicos. Porque quando você vai limpar uma prata, você vai usar o produto certo.
e vai esfregar até ficar brilhando. Então Jesus hoje está te convidando para você se colocar na frente dele e dizer: Senhor, eu quero avivar a minha fé, não por causa do problema. Porque o diabo, muitas vezes, ele coloca o problema, a tua dor, como suprema. Mas eu quero te dizer uma coisa: a dor que você tem é a tua promoção. A dor que você está passando é a sua promoção, para que você possa se tornar melhor e chegar num lugar mais excelente. Hoje eu posso dizer para você, eu posso vir para a igreja e não estar sentindo nada. Eu posso chegar aqui na igreja e os irmãos cantarem aqueles hinos lindos e eu olhar e falar assim: nossa, eu não senti nada. Porque sabe de uma coisa? Eu não preciso sentir. Eu só preciso ter. É que nem o potinho de café. Você abre o armário, você já sabe se tem café ou se não tem. Porque o cheirinho fica ali. Então a bênção já chegou. Mas é você quem precisa gritar. É você que precisa saber aonde você quer chegar. Para que você avive a tua fé. Busque e você vai encontrar. Bata e você vai ver a porta se abrir. E insista, persista. Porque nada vai te deter. Tem dias que é difícil. Glória a Deus por isso. É porque nesse momento o Senhor está dizendo para você: pega o paninho e vai limpar. E vai esfregar. Porque Deus quer atitude de cristão. Para que você possa remover aquilo que te impede de brilhar. E eu quero que você fique em pé na presença do Senhor agora. Porque não é a luta que vai te destruir. Só você. E eu vou arriscar falar aqui, irmãos. Nem o diabo pode com você. Você crê nisso? O diabo não pode com você. Você precisa acordar para Cristo na sua vida. E dizer: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus todo-poderoso, porque eu sou filho dele. E eu tenho conhecimento de que quando eu passo, ele olha e fala assim: lá vai um servo meu. Lá vai o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de abençoar. E se você está passando por luta, é porque você está sendo treinado, porque a glória do Senhor vai se manifestar. Lembra aquele outro cego? Aquele outro cego que quando ele passa, eles perguntam para Jesus assim: Senhor, quem pecou? Ele: interessa. Não foi nem pai, nem mãe, interessa. Interessa é que a glória do Senhor vai se manifestar na vida daquele meu servo, porque ele vai me glorificar. Sabe por que é que eu estou aqui hoje? É porque eu sei. Deus não curou a minha filha. Ele fez muito mais. Ele levou ela para ser promovida na sua glória. Mas ele me curou de um câncer do estômago. Ele me curou para que hoje eu pudesse dizer para você: o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor me sustenta. E é Ele quem me põe de pé. E assim como eu estou aqui contando para você o que eu sou de Deus, eu sou a sua filha amada. Eu sei em quem eu tenho prazer, porque eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. E eu quero que você agora comece a fechar os teus olhos e a ir no teu lugar. Eu quero que você comece a ver o Espírito Santo regando os seus pés agora. Regando os seus pés, porque quando a palavra do Senhor vai dizer:
Aquele que medita na minha palavra de dia e de noite será como árvore plantada à beira de ribeiros. Então o ribeiro do Senhor está passando aqui agora. E o Senhor está perguntando para você qual é o fruto que vai saltar do teu ventre agora. Qual é o fruto que vai saltar do seu coração? O que é que você está precisando deste Deus tão grande? Mas Ele não é só Deus na sua vida. Ele é seu Pai. E você pode ter certeza que quem tem que ter medo do diabo é aquele que não conhece a Deus. Porque você que conhece a Deus, você vai se tornar uma potência na mão do Senhor. A luta não veio para te desmontar, para te destruir, mas ela veio para que a glória do Senhor, ela permaneça e você possa dar continuidade. Jesus veio, morreu e ressuscitou para que você continue na sua presença. E eu encerro aqui agora, abençoando a tua vida, declarando sobre a tua vida agora uma bênção sobrenatural, da qual você vai começar a dar continuidade todos os dias, dizendo: Senhor, eu continuo, é por ti, é para ti, é por ti, é por ti, Senhor, eu continuo, é pelo Senhor, porque o Senhor me chamou e me remiu e me escolheu. E esta igreja agora, Senhor, ela te adora, ela te louva, ela te engrandece, porque ela está sendo curada agora, porque as suas dores estão trazendo, Senhor, o brilho de Cristo, a vitória é em Cristo. E ó Deus amado, eu te louvo por poder estar aqui, contando um pouquinho daquilo que eu tenho passado. A luta não me destrói, mas ela me promove. E se eu estou aqui, Senhor, é porque até aqui o Senhor me sustentou. E eu continuo, é por ti, é para ti, é pela minha família, é por aqueles que ficaram, é por aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor agora e diga: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela vitória, mas pela luta que eu estou levando, porque a luta é a escolha de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, pastor.